Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao programa Palavra Viva desta quarta-feira, 5 de outubro. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum. Estamos na primeira semana do mês de outubro, iniciando aí este mês. E hoje, quarta-feira, um dia que dedicamos à providência de Deus à nossa vida. Um dia que dedicamos também a São José, aquele que é o provedor, né, o provedor, aquele que ensina principalmente aos homens, né, a serem provedores, né, e ele que também é o patrono da nossa igreja, que possamos pedir a ele nesta quarta-feira a sua intercessão, né, para a providência na nossa vida, a providência na nossa casa, a providência na nossa família, porque tudo na nossa vida, providência de Deus. Tudo na nossa vida, o seu trabalho, providência de Deus. Uma forma que o próprio Deus, né, encontrou na sua vida para prover na sua vida aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para o seu bem viver, que é preciso para a nossa existência. Peçamos a Ele, né, a providência material, né, necessário para o nosso existir, para o nosso bem viver, mas também a providência espiritual, para que o Senhor nos conduza, para que possamos ser pessoas que vivam segundo aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos fala, para que possamos ser como o Senhor quer, para que possamos ser aquilo que o Senhor nos pede. Peçamos mais ainda essa providência espiritual por intercessão de São José. Hoje que Jesus nos ensina a rezar, nos ensina o Pai Nosso, a oração mais bela, profunda que o Senhor ensina aos seus discípulos. Que possamos também sermos discípulos de Jesus, discípulos que pedem para que o Senhor ensine a rezar. E o Senhor que nos ensina a rezar, assim como Ele ensinou os discípulos e nos ensina também como sendo discípulos de Jesus, possamos dar início ao nosso programa com oração, pedindo ao Senhor que nos conduza, pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de Nossa Senhora, esposa de São José, e por intercessão também de São José, possamos dar início a esse programa, pedindo a intercessão dela, a intercessão de São José, para que Deus nos conduza por sua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria de Nazaré, rogai por nós. A nossa reflexão está no trecho do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Disse-lhes ele então: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É interessante que no começo deste evangelho diz: um dia num certo lugar estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um de seus discípulos.
Jesus primeiro estava ali rezando, estava ali, em algum lugar. E pela narrativa do Evangelho, né, entendemos que os discípulos estavam próximos dele. Talvez Jesus estar em um lugar separado, mas à vista dos seus discípulos, e dava-se, de uma certa maneira, dava-se a entender, né? Os discípulos entendiam que Jesus estava ali em um lugar talvez separado, rezando. Eles conseguiam entender que Jesus estava rezando. Então eles viram que o que Jesus fazia, eles observavam. E aí ele vai até eles vão até Jesus e diz: ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar. Quando vemos alguém que está fazendo algo que nos chama a atenção, fazendo algo interessante que nos chama a atenção, e aí vamos até essa pessoa e dizemos: ensina-me a fazer isso. Ficamos admirados, né, com tal ação, com tal fazer de alguma pessoa. E talvez quando ainda pessoas mais próximas de nós, né, quando pessoas que temos uma certa convivência, temos uma certa intimidade, e aí vemos algo diferente. E aí queremos também aprender aquilo. E assim é os discípulos de Jesus. Jesus que tanto fala da oração, tanto fala de rezar, né? Quando os discípulos não conseguem expulsar alguns demônios e Jesus fala: este tipo de demônio só se expulsa com penitência, com jejum e com oração. Então, Jesus sempre dá uma ênfase, né, nesta ação em rezar, na oração. E aí os seus discípulos veem Jesus rezando. Senhor, ensina-nos a rezar. Como João ensinou os seus discípulos. Ensina-nos a rezar. E Jesus ensina. Jesus ensina os seus discípulos a rezar. Meu irmão, minha irmã, essa deve ser a nossa oração. Quando estamos à missa, vamos ao Santíssimo, fazemos a nossa oração pessoal em casa. Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. E talvez já sabemos tantas orações, já decoramos tantas orações, seja do Pai Nosso, da Salve Rainha, o terço. Talvez sabemos contemplar todos os mistérios sem ler nada. Talvez sabemos salmos, passagens bíblicas decoradas. Se perguntar, talvez sabemos versículos, sabemos capítulos, sabemos tudo. Às vezes até a página da Bíblia onde está. Mas às vezes falta até mesmo o essencial. Caímos na arrogância de rezar de qualquer jeito, de rezar na frieza. E aí temos que ter essa ação. Senhor, ensina-nos a rezar. Às vezes estamos diante do Senhor e não sabemos o que pedir, não sabemos o que está dentro de nós, não sabemos o que está no nosso coração. E às vezes nem sabemos o que queremos. Senhor, ensina-nos a rezar. E o Senhor ensina os seus discípulos e nos ensina também como se fosse a primeira vez que estivéssemos rezando. E talvez seja mesmo, porque talvez não entendemos o que está acontecendo na nossa vida naquele momento, o que está passando na nossa vida. Talvez não entendemos essa confusão de sentimentos que há no nosso coração. E aí, Senhor, o que eu devo pedir? Inúmeras as vezes que chegamos até Jesus e como rezar? O que pedir? Senhor, ensina-nos a rezar.
ensina-nos. E o Senhor ensina, e o Senhor nos conduz. Na verdade, a Bíblia inteira, toda a Bíblia, é um ensinamento de como rezar. É um ensinamento de como devemos rezar. O Senhor nos ensina o Pai Nosso, mas o Senhor também nos ensina que não devemos guardar rancor no nosso coração. O Senhor nos ensina que não devemos alimentar ódio, que não devemos alimentar impurezas. O Senhor nos ensina a termos corações misericordiosos, a rezar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam. E às vezes, meu irmão, minha irmã, às vezes é duro ter que fazer essa oração. Às vezes é duro rezar por aqueles que nos ferem, por aqueles que às vezes queremos matar, queremos arrancar a cabeça. Mas o Senhor nos ensina a rezar por eles. O Senhor nos ensina a rezar por eles. E essa talvez seja a mais dura oração. Talvez seja a mais dura porque nessa oração que o Senhor ensina aos seus discípulos, há um trecho que fala: Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Meus irmãos, é algo duro pensar nisso. É algo difícil, mas é isso que o Senhor nos ensina. Vamos para um breve intervalo e na sequência daremos continuidade ao programa Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva desta quarta-feira, 5 de outubro de 2022. Estamos na 27ª semana do Tempo Comum. E hoje o Senhor nos ensina a rezar. Neste Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, os seus discípulos, observando Jesus a rezar, pede a Ele que ensina a rezar. E deve ser assim também a nossa vida. Pedir ao Senhor que nos ensine a rezar. Pedir ao Senhor que nos ensine. Senhor, também ensine-nos a rezar. E às vezes até sabemos, né, muitas orações já decoradas, já sabemos muitas coisas, mas mesmo assim, às vezes quando vamos rezar ainda sentimos que falta algo, que está faltando alguma coisa. Talvez o que falta é essa intimidade, essa conexão daquilo que sabemos já decorado com aquilo que é a verdadeira essência, essa intimidade com Cristo.
E é isso que Ele quer que sejamos, íntimos dele. No Salmo de hoje, o refrão deste Salmo nos diz: ide por todo o Evangelho e a todos, ide por todo o mundo e a todos pregai o Evangelho. Há uma certa comunhão entre este Salmo e entre o Evangelho. Porque o Senhor, em meio à sua vida, em meio à sua vivência com seus apóstolos, com seus discípulos, Ele dá essa ordem a eles. Esse refrão que está no Salmo de hoje, que faz parte do Salmo de hoje, é um trecho tirado do Evangelho de São Marcos, quando Jesus, antes de subir, antes da ascensão, antes da sua ascensão, diz aos seus discípulos: ide por todo mundo, a toda criatura pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos envia em missão, o Senhor nos dá uma missão de evangelizar, uma missão de anunciar, de levar o seu reino às pessoas que não conhecem, de levar o seu nome a quem não conhece a Jesus Cristo. E este povo que o Senhor fala para ir de anunciarmos é o povo que está à nossa volta, é o povo que está perto de nós, meus irmãos. Só que não há missão sem a oração. Como vamos levar esse Jesus se não sabemos quem Ele é? Como vamos falar desse Jesus se nem nós conhecemos? Como podemos dar a alguém algo que não temos? E é por isso que o Senhor ensina a rezar, e os seus discípulos pedem a Jesus. Pedem a Ele: Senhor, nos ensina a rezar. Meus irmãos, devemos também pedir constantemente: o Senhor nos ensine a rezar. E até mesmo diante da realidade, da missão que o Senhor nos dá, às vezes olhamos e não fazemos ideia de como agir, de qual passo dar. E aí é hora de dobrar o nosso joelho: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos, Senhor, o caminho. Ensina-nos, Senhor, qual passo devemos dar. Como devemos agir. Como vamos ser estes anunciadores do reino de Deus. Como vamos ser. A nossa vida fala muito mais do que as nossas palavras. As nossas ações dizem muito mais sobre quem somos do que as nossas palavras. E quem somos um povo de Deus. Queremos ser a imagem e semelhança de Cristo, e isso só se dá através da oração. A oração que nos leva a sermos íntimos do Senhor, a sermos íntimos de Cristo. E se olharmos para a vida dos santos, vemos que a oração está presente constantemente em suas vidas. O trabalho deles, a sua vida ordinária, era uma oração. Devemos, meus irmãos, ter sim aquele momento em que é eu e o Cristo. Aquele momento reservado, sou eu e o Senhor. Para assim poder rasgar a minha vida, o meu coração, e aprender a rezar. Mas também o ordinário da nossa vida deve ser uma constante oração. Cada ação no meu trabalho, seja qual for, seja o que for que eu estiver fazendo, ser uma oração, trazer o Senhor ali para onde eu estou, porque o Senhor está aonde eu estou. Aonde eu estiver, o Senhor ali está. E o meu coração deve estar ali, unido com o de Cristo, assemelhado com o de Cristo, no dia a dia, em todo momento, nas minhas ações. Assim foram a vida dos santos,
não separaram, não tiraram Deus do seu trabalho, não tiraram Deus da sua realidade, da sua vida ordinária. Não separou, não tirou. E por isso viver uma intimidade profunda. Olhar para a vida deles, encontramos algo belíssimo. E esse belo é a união com Cristo. É isso que é o belo da nossa vida, é ter a nossa vida unida à de Jesus Cristo. Isso é belíssimo. Vemos na vida dos santos algo que nos admira, algo que nos prende, que nos chama a atenção. E a vida dos santos também nos ensina a termos uma oração íntima com o Senhor, uma oração profunda com o Senhor. Na vida dos santos, devemos também olhar com admiração e, diante daquilo, ter essa mesma ação. Ensina-nos a rezar. Porque na vida dos santos está manifestado claramente a presença viva de Jesus Cristo. A presença única de Cristo Jesus. E olhar para a vida deles, para a história deles, com este mesmo anseio no coração. Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar e para que sejamos missionários do seu Evangelho, missionários do seu reino, e que a nossa vida possa falar muito mais, possa dizer muito mais que as nossas palavras, mas para isso é preciso ter uma intimidade profunda com o Senhor, uma intimidade profunda com Cristo, para que a nossa vida seja um manifestar do amor puro, do amor único. Nas nossas orações, tudo aquilo que buscamos é para que estejamos em comunhão com o amor. E a intimidade com Deus nos leva a este amor. O amor único, o amor puro, o amor concreto é fruto da intimidade com Deus, da intimidade com Jesus Cristo. E a nossa vida deve ser o exalar. A nossa vida deve estar manifestada claramente esse amor para que as pessoas vejam, para que as pessoas olhem e vejam a face de Jesus, vejam a face de Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs, a verdade que temos é que não sabemos rezar, não sabemos como rezar, e até mesmo isso devemos perguntar a Jesus. Nas nossas orações devemos perguntar: como, Senhor, devemos rezar? Como eu devo rezar hoje? Como? Para que a nossa oração não seja algo egoísta, não seja algo que pense em si mesmo, somente em si, somente no meu querer, somente em mim, só eu que importo. O que importa é o que eu penso, o que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu quero, mas não a vontade de Deus. Mas não a vontade do Senhor. E às vezes até queremos, pedimos, exigimos de Deus algo que Ele não quer para nós. Algo que Ele não sonhou, algo que não faz parte do seu projeto para nós. E o que devemos querer é aquilo que o Senhor quer. E a única forma de saber o que o Senhor quer é perguntar a Ele. É dizer a Ele: Senhor, ensina-nos a rezar. Senhor, ensina-nos a rezar. Que a nossa vida seja uma constante missão de evangelização, de anúncio do reino. Seja um constante louvor e agradecimento a Deus por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Meus irmãos, minhas irmãs, que durante esse dia, durante essa semana, nas suas experiências de oração, nos seus momentos de oração, faça essa experiência. Senhor, me ensina a rezar. E que o nosso espírito não caia nessa frieza, nessa indiferença com o Senhor, nessa indiferença com o amor. Que por intercessão de São José, de Nossa Senhora, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa. Que pela intercessão deles,
Deus possa providenciar o necessário para a sua vida e o necessário para a sua santificação. Até o próximo programa, Palavra Viva. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.